Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente. Pastor José Maria voltando com mais um programa da Igreja Identidade de Cristo. Uma alegria enorme poder estar juntos com todos vocês e aproveitando esta oportunidade para falarmos da Palavra de Deus. Eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Abacuque, quando Abacuque faz uma profecia sobre a iniquidade de Judá. Até falei no devocional e eu gostaria de comentar com vocês hoje aqui. Ele disse o seguinte, no livro de Abacuque, capítulo de número 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. Deus revelou ao profeta Abacuque que a sentença estava dada. E por que a sentença estava dada? Porque as nações haviam se afastado de Deus. Ou, posso dizer assim, Judá havia se afastado de Deus e não estava mais andando conforme a palavra do Senhor. E sempre que o povo de Deus se distanciava de Deus, o castigo vinha sem piedade. Porque nesse tempo aqui, a sentença, ou seja, o juízo era presente. Não é como hoje, por exemplo, que o juízo foi pré-determinado. Muitas pessoas perguntam assim, Pastor José Maria, é justo acontecer todas as tragédias, todas as maldades que acontecem na nossa cidade e parece que Deus não faz nada, pastor? Onde está Deus quando a criança é morta violentamente ou abusada? Onde está Deus que não pune as pessoas que fazem todos os tipos de maldades? Deus, minha amiga e meu amigo, Ele enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo, no objetivo de aquele que nele crê não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Ou seja, o juízo foi pré-estabelecido. O juízo foi pré-ordenado, chamado juízo do grande trono branco. Só que uma coisa interessante, para nós, os seres humanos, enquanto vivos aqui na Terra, nós temos a oportunidade de consertar os nossos caminhos. Nós temos a oportunidade de refazer o percurso da nossa vida. Agora, quando a pessoa morre, aí o juízo começou para ela, no sentido de não há mais o que fazer para alterar a sentença do seu juízo. Enquanto você está vivo, enquanto você está respirando, enquanto você está consciente, agindo sobre a sua consciência, sobre as suas faculdades normais, você pode decidir ir para a direita ou para a esquerda. Você pode decidir tomar a decisão, seguir para frente ou para trás, se arrepender, mudar de vida, passar a amar a Deus, amar as pessoas, reconsertar aquilo que você não fez ou fez errado. Enquanto a vida, a chance de você recomeçar. E este é o grande amor de Deus, a esperança de Deus, é que o ser humano, criado sua imagem e semelhança, sempre se arrependa. Porque se nós pararmos para entender, não é a vontade de Deus que o ser humano se perca. Não é a vontade de Deus que o ser humano vá para o inferno. Não é a vontade de Deus que o ser humano fique eternamente separado dele. Eu sei que nós humanos, para nós, às vezes, nós olhamos para algumas pessoas e falamos assim ou pensamos, fulano não merece a salvação. Nós olhamos, eu tenho certeza que você já olhou para alguém e disse assim, essa pessoa não merece a salvação. Eu sei que você já olhou para alguém, seja próximo ou distante, e disse assim, essas pessoas não merecem a salvação. Às vezes, até num lapso, você acabou até falando coisas tipo, não acredito que Deus vai perdoar uma pessoa que depois que fez tanta covardia, tanta maldade, como é que Deus vai perdoar? É porque nós, seres humanos,
Nós queremos a vingança, né? Nós queremos vingar. Caim vingou de Abel e depois a descendência ficou uma descendência maligna e outras pessoas vingaram-se uns dos outros. Só que Deus não é vingativo. Deus não está torcendo para que o seu dia chegue e você não esteja preparado. Quem às vezes pensa isso somos nós. Nós, seres humanos, pensamos. Quando alguém entra em dificuldade, principalmente aquela pessoa que passou por várias oportunidades, ou aquela pessoa que fez muita maldade, quando ela é de repente surpreendido por um mal, alguém diz, poxa, tá vendo? Demorou, mas chegou o dia dessa pessoa, viu? Pois é, nós desejamos às vezes, mas Deus não é assim. Porque Deus, Ele não apenas nos ama, Deus é amor. Por isso nós, seres humanos, nunca vamos entender completamente a mente de Deus. Nós nunca vamos entender completamente o que é o amor de Deus. Apenas lendo a palavra, meditando nela, é que nós vamos entender parcialmente o que é o amor de Deus, o que é a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia. Não só para mim, para você. Não só para o justo, mas para o injusto também. O sol brilha para todos, a chuva cai sobre todos. E todos têm as mesmas 24 horas, mesmo aqueles que não merecem. E às vezes nós olhamos e falamos, poxa, mas por quê? Não poderia escurecer para fulano? Não poderia Deus mostrar-se irado com o cicrano? Só que esta não é a mente de Deus. Deus não pensa como os seres humanos pensam. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Isaías, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deixa eu pegar aqui esse versículo de Isaías aqui. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Não é? Deus disse isso. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como o céu são mais altos do que a terra, os meus caminhos, Isaías 55, versículo 9. Vou pegar aqui, Isaías 55, versículo 9. Olha que palavra que sintetiza tudo que eu estou falando aqui sobre Deus. Eu só posso dizer assim, eu preciso amar a Deus. Você precisa amar a Deus. Só isso. Porque só quando nós entramos na presença de Deus que nós conseguimos entender o amor de Deus. Isaías 55, versículo 9, vai dizer assim para nós. Diz assim, ó, Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Imagina se Deus se igualasse a nós. Misericórdia. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. O Senhor está dizendo aqui, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tá? Então Deus está dizendo o seguinte, eu não penso como vocês pensam. Enquanto vocês querem a destruição uns dos outros, a punição uns dos outros, eu vou lutar até o último instante para tentar salvar quem eu puder salvar. Você vê que na cruz, aquele pecador que estava lá,
ele, num dado momento, ele estava com o seu colega zombando de Jesus, mas ele caiu na real e disse assim para o seu colega: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Os nossos feitos nos trouxeram a essa punição. Agora, nada ele fez. Ele é inocente. Ele está sofrendo inocentemente. Ele não fez nada. Nós fizemos, mas ele não. Ele é inocente. Ele reconheceu que ele era pecador e reconheceu que Jesus estava sofrendo inocentemente. Então ele disse a Jesus: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Interessante que muitas pessoas pegam só essa parte, achando que o ladrão na cruz perdoado foi perdoado porque disse: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Não foi por esta frase que ele foi perdoado. Ele foi perdoado porque houve um reconhecimento de que eles eram pecadores e estavam sofrendo porque os seus feitos mereceu aquele castigo. Mas Jesus Cristo era inocente. E ele reconheceu que Jesus era inocente. E por isso, Jesus não deveria estar na cruz, morrendo por ser justo, por ser inocente. Eles sim eram pecadores. E ele reconheceu isso. Então, na sequência, ele disse: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Qualquer pessoa pode ser salva a partir do momento que você reconhece que você é pecador e que Jesus Cristo morreu em seu lugar. É o que nós precisamos fazer. Nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Quando nós reconhecemos que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, daí nós encontramos a salvação. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e Jesus é o justo que pagou pelos meus pecados. Esta é a chave que te leva à salvação. Por isso, nós nunca vamos conseguir entender, nós nunca vamos conseguir perceber tamanho é o grande amor de Deus. Por isso que eu disse que nenhum ser humano consegue entender a grandeza do amor de Deus, porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. E eu volto a dizer, a vontade de Deus não é que as pessoas se percam. A vontade de Deus não é que você se perca. A vontade de Deus é que todos se arrependam e que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. O Senhor Deus deseja e quer que você e eu, até o último momento da nossa vida aqui na terra, reconheçamos que Jesus Cristo pagou um preço pelos meus pecados. Então, o que eu preciso fazer? Reconhecer que eu sou pecador, eu tenho as minhas falhas. Eu preciso falar isso em oração, dizendo: Deus, eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus pecados, mas o Senhor é o justo que morreu pelos meus pecados. Quando eu tenho esse conhecimento, quando eu tenho essa oração, quando eu faço isso diante de Deus, o que acontece? No mundo espiritual, abre-se o mundo espiritual para mim. E Deus está dizendo aqui: os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, tá? E aí Deus vai dizer para nós que seria interessante, né? Como ele está dizendo aqui, nós colocarmos a nossa vida nas mãos dele. Eu tenho certeza que Deus está pronto para perdoar quem quer que seja que esteja disposto a colocar a vida nas mãos de Deus. Nós vamos fazer uma oração, nós vamos pedir a Deus por você, nós vamos colocar a sua vida no altar de Deus, tá bom? Vamos, daqui a pouquinho, realizar a oração da fé por todos vocês, em nome de Jesus. Eu vou orar com você e não por você, eu vou orar com você e você vai dizer: meu Deus, eu entrego ao Senhor a minha vida,
e a partir de agora eu quero ter uma nova oportunidade de construir uma história que talvez eu não construí aqui na Terra. E alguns têm oportunidade ainda de construir aqui na Terra, mas você vai construir uma história espiritual. Vamos orar? Diga assim comigo: Senhor meu Deus, diga, confessa: Senhor meu Deus, eu reconheço os meus pecados e as minhas falhas. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço os meus defeitos e as minhas limitações. E eu te peço, Senhor, perdoa-me completamente. Lava-me, limpa-me com teu poder. Precioso Deus, perdoa todos os meus pecados. Perdoa todas as minhas falhas. E me dê, Senhor, a oportunidade de escrever uma nova história para a honra e para a glória de Deus. Eu oro, Pai, muito obrigado por essa pessoa que pediu perdão agora. Muito obrigado por esta pessoa que orou comigo agora também. Está dizendo: Deus, é verdade, a lei se afrouxa e, felizmente, meu Deus, a justiça tem sido torcida, mas o Senhor é justo, juiz dos juízes. O Senhor é o juiz eterno e a tua lei não muda. A justiça é a base do teu trono. Por isso eu oro por todos, pedindo que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é para a glória de Deus. Abençoa e consagra o nosso copo com água e dê a bênção para todos nós, no nome de Jesus. Amém? E assim seja, graças a Deus. Amém. Pode beber do seu copo com água e receba a bênção de Deus. Graças a Deus. Receba a bênção de Deus. E não esqueça, nós estamos construindo uma nova história no mundo espiritual. Se você entendeu, escreva para mim de volta no WhatsApp assim: eu estou construindo uma nova história no mundo espiritual. Eu comecei a construir uma nova história no mundo espiritual. Marque essa data de hoje. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até lá.